Já dizia minha avó Bel que nesse mundão velho sem porteira tem mais de 8 bilhões de habitantes. E são 8 bilhões de pessoas, cada uma com a sua particularidade, suas emoções, suas manias. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o quanto que a gente é pequeno diante desse mundo. Geralmente a gente para assim quando a gente está num prédio alto ou num avião e vê tudo muito minúsculo. E esse ato de pensar e de refletir sobre a nossa existência nos mostra como nós estamos conectados com as pessoas, com as memórias construídas por pessoas. A existência das relações sociais, elas vêm desde os primórdios, quando andar em bando foi uma forma de sobrevivência que perdura até os dias de hoje. Aqui em São Paulo, não sei se vocês já andaram de metrô, mas imagina você no metrô, perdido, em horário de pico, sem saber para qual sentido ir. E aí você pergunta para alguém como que chega na estação da Sé, por exemplo. E aí a pessoa vira para você e fala, segue o fluxo, só seguir o fluxo. E você vai e segue aquele bando e consegue chegar onde você quer. Notem como essa conexão e essa comunicação com as pessoas foram importantes nesse momento perdido no metrô e como outros na nossa vida. Essa relação de troca e de conexão varia de sociedade para sociedade. Como vocês sabem, cada sociedade é inserida em um contexto cultural diferente e cada um tem a sua forma de se relacionar e de conviver. Por exemplo, eu sou do interior. Quem aqui também é do interior pode saber que há uma diferença gritante entre aqui o interior e o pessoal lá aqui da capital, né? Interior e capital. É o fato de que ninguém lá no interior te chama pelo nome. E sim, tipo, a filha da Teresa da Santa Casa, a neta do Bueno, filha do Zé da Ponte Torta, por exemplo. E por aí vai. Quando eu cheguei aqui em São Paulo para estudar, foi muito difícil me adaptar aos costumes, aquela correria. E aí eu notei que, além do fato de vir do interior, eu tinha algumas outras coisas em comum com o pessoal com que eu convivia, que é o fato de gostar de animais. Não sei quem aqui é gateiro que nem eu. A gente fala em gato, já puxa o celular, mostra aquelas 300 fotos do bicho e já começa aquele papo, que o meu gato gostou mais da caixa de papelão do que o presente caro. Meu gato comeu o terceiro fone de ouvido e por aí vai. Foi mais ou menos por aí que eu tentei me adaptar ao contexto aqui de São Paulo, dessa correria. E uma coisa que me ajudou muito foi no final da minha graduação, quando uma amiga, Cecília, me apresentou um projeto que tinha aqui na faculdade de voluntariado, que tinha nascido lá em 2010, que é o Mar de Alegria. O Mar de Alegria, ele forma profissionais para o que é o óbvio, para aquela conexão. E idealizado por alunos e pela professora Basile na época, e agora coordenado pela professora Elizabeth, o Mar de Alegria ele tem trabalhado em alguns pilares, que é o encontro, o olhar, a empatia e a alegria. E durante essa caminhada de mudança para São Paulo e conhecendo o Mar de Alegria agora, eu percebi quão rico são as nossas relações. E tão importante é se relacionar com o outro. Fazendo uma busca na bibliografia assim, sobre esse assunto antes de falar com vocês, eu notei que tem estudos publicados na literatura desde 1969 que abordam esse assunto. E um dos pesquisadores mostram que antigamente as pessoas morriam pela epidemia, por agentes infecciosos. E hoje em dia a sociedade moderna enfrenta uma outra epidemia, que é a comportamental. Foi diante disso que alguns pesquisadores lá da Universidade de Chicago começaram a tentar entender esse efeito biológico da solidão na nossa vida. E um dos seus trabalhos publicados lá em 2020 no JAMA, que é uma revista importante médica, eles notaram que a taxa anual de mortalidade por suicídio aumentou nas últimas 2 décadas e que hoje ela é responsável pela morte de um americano a cada 5 minutos e meio. E outro pesquisador também, Dr. Murphy, lá dos Estados Unidos também,
mostrou que o isolamento social aumenta o risco de morte tanto quanto o cigarro e ainda mais que a obesidade e o sedentarismo. Além disso, o Dr. Murphy fala que a solidão é como a fome. É um sinal de que falta algo para sobreviver. E esse algo para sobreviver, eu falo que está mais próximos da gente do que a gente imagina. Eu falo que está dentro da gente. Que são esses recursos, esse óbvio que liga cada um de nós. E com a experiência do Mar de Alegria, eu percebi ainda mais que esse óbvio pode estar muito fácil e disponível de graça para a gente. E nessa caminhada, com essa experiência toda do projeto e de vida, como pessoa, como besterologista, como enfermeira, eu pude perceber que são alguns recursos que nos conectam com as pessoas. E passando um pouco disso, depois dessa minha adaptação, eu vivi numa situação diferente da que eu estava acostumada a viver aqui em São Paulo. Longe e fora das minhas armaduras como besterologista, que é um nariz ou um ukulele que seja, a minha mãe foi internada às pressas lá no interior, e ela conta que lá na UTI tinha um enfermeiro, tinha um plantão do enfermeiro que ele chegava cantando. Ele chegava cantando, e aí a minha mãe conta que era o momento de maior alívio dela. Minha mãe canta no coral desde pequenininha, e para ela aquilo foi, uau, esqueci por alguns segundos que eu estou aqui no UTI. E notem como foi importante esse recurso gratuito que estava dentro dele e que ele usou naquele momento que ninguém esperava, nem minha mãe, nem os outros pacientes, que é a voz. Agora imagina vocês, quantos recursos vocês não têm, a gente não tem disponível, que pode tornar uma relação mais saudável, mais leve. O objetivo da nossa conversa hoje é apresentar para vocês e despertar em vocês cada recurso, como é rico, como nós somos ricos desses recursos e que estão disponíveis de graça. Eu digo que o óbvio, ele é mágico e ele tem poder transformador. É assim que a Birunice atende toda quarta-feira no Mar de Alegria. E não custa nada, né? A gente saber ouvir o outro, saber olhar nos olhos, saber ser presente na vida do outro. Não custa nada. E eu queria apresentar para vocês agora uma música que eu aprendi lá no comecinho do projeto, lá do Mar de Alegria, que chama Não Custa Nada. E ela fala mais ou menos assim. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça, não custam nada. Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim, a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu não custa nada. A boa ideia não custa nada. Missão cumprida não custa nada. E o que vocês podem fazer saindo daqui hoje, que é óbvio e que não vai custar nada para vocês? Esse é meu convite e muito obrigada.